criança! Tudo bem com você? Hoje vamos iniciar a aula de matemática com a professora Helena. Hoje vamos conhecer o gráfico e a tabela. E vamos conhecer o gráfico. Vamos começar por ele, que é um dos primeiros, porque antes de a gente fazer a tabela, a gente tem que primeiro ter o gráfico. E vamos lá. Bem, os gráficos são as formas de organizar e representar os dados e as informações que apresentam para quem vê e observa as informações dispostas de uma maneira para que elas comuniquem efetivamente o que é aquelas informações que trazem. Então, o gráfico é uma forma de expor as informações graficamente de uma maneira para que elas comuniquem algo. Bem, você sabe o que é um gráfico? A tia Helena vai te explicar. Existem vários tipos de gráficos, certo? Existe o gráfico de linha, o histograma e o gráfico de setores. Esses tipos de gráfico incluem as diversas formas de representação de algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são coluna, a linha, a pizza e etc. E também, os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas em um determinado espaço de tempo. E são ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo, como, por exemplo, a matemática, a estatística, a geografia, a economia, história e entre outras. Para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos, desta forma, o uso de gráficos torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva. Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são os títulos, a fonte, os números e as legendas, certo? O título são geralmente que possuem um título a respeito da informação que será representada. A fonte, muitos gráficos, sobretudo os da área da estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde a informação foram retiradas. Também pode representar o ano de publicação da fonte referida. E os números? Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelo gráfico. A maior parte delas utilizam números, seja para indicar a quantidade ou tempo. Por exemplo, o mês, o ano e o trimestre. Aí, por último, vem a legenda, que é a grande parte dos gráficos que apresentam legendas para auxiliar na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, tem cores que destacam diversas informações, que são dados ou períodos que são utilizadas. Agora, vamos ver os tipos de gráficos. Você conhece? Se você ainda não conhece, vamos conhecer agora. Agora, a tia Helena vai explicar o que é gráfico de linhas. Vamos lá? Gráficos de linhas são ideias para exibir tendências ao longo do tempo. Um exemplo padrão seriam as ações de uma certa empresa que se comporta ao longo do tempo no mercado da bolsa. Entretanto, não necessariamente precisa ser o tempo ao longo do eixo X. Qualquer dado que se comporte como uma função com respeito à variável no eixo X pode ser plotado. Gráfico de linha enfatiza o fluxo de tempo e a taxa de mudança mais do que a quantidade de mudanças. Múltiplas escalas podem ser utilizadas no eixo da X
para quando você quiser comparar diversas linhas com variações de valores significativamente diferentes. Se explicando quando uma análise é criada, o gráfico de linha pode exibir informação adicional em linhas de referência ou em diferentes tipos de curvas. Estas linhas ou curvas podem, por exemplo, exibir quão bem os seus dados se adaptam a certo ajuste de curva polinomial ou, para resumir, uma coleção de pontos de dados e amostras que, juntando-as de um modo que escreverá os dados e exibirá uma curva ou uma linha reta nos topo da visualização. A curva normalmente modifica a aparência dependendo de quais valores você filtrou na análise. Agora vou mostrar para vocês como essa amostra de uma curva é calculada. Abaixo está um gráfico de linha exibindo a soma das vendas de duas categorias diferentes de produtos ao longo de diversos anos. O gráfico de linha possui uma cor, uma linha por categoria de produto, como vocês podem ver. Um é da cor azul e o outro na cor verde. Agora vamos conhecer o que é histograma. Vamos lá, crianças? É também conhecido como diagrama de dispersão de frequências. Um histograma consiste em uma representação gráfica de dados que são divididos em classes. Assim, esta representação gráfica é feita com o objetivo de conferir como um processo se comporta em relação às suas especificidades. Mas não se preocupe e não fique confuso, porque a gente vai abordar sobre o que é histograma e para que serve. Vamos lá? O histograma consiste em um gráfico de barras que demonstra uma distribuição de frequências, onde a base de cada uma das barras representa uma classe e a altura, a quantidade ou frequência absoluta com que o valor da classe ocorre. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado como indicador de dispersão de processos e tem como objetivo ilustrar como uma determinada amostra de dados ou população está distribuída, dispondo as informações de modo a facilitar a visualização da distribuição dos dados. Ao mesmo tempo, ressalta a localização do valor central e da distribuição dos dados em torno deste valor central. E também possui dois eixos como funções diferentes, onde o eixo horizontal é dividido em pequenos intervalos, demonstrando valores assumidos pelo variável de interesse. Já o eixo vertical é proporcional à frequência de observações da amostra, onde os valores pertencem àquela classe ou intervalo. Agora vocês sabem quando a gente precisa realmente utilizar o histograma? Então vem com a professora Helena que eu vou lhe explicar bem melhor. Sempre que você não tiver certeza do que fazer com um grande conjunto de medidas ou dados apresentados em uma tabela, você pode usar um histograma para organizar e exibir os dados de um formato mais amigável. Assim, o histograma torna mais fácil e ver onde a maioria dos valores se classificam em uma escala de mediação e quanta variação existe entre elas. E é útil construir um histograma quando você esteja, primeiro, resumir grandes conjuntos de dados graficamente, que no caso
é um conjunto de dados representados em uma tabela e não é fácil de tirar conclusões a respeito. Ele pode ficar muito mais fácil de entender organizando em um histograma. Segunda parte: comparar os resultados do processo com os limites de especificação. Se você adicionar os limites de especificação de processo para o seu histograma, você também pode determinar rapidamente se o processo era capaz de produzir produtos de qualidade. Terceira: comunicar as informações graficamente. Os membros da equipe podem ver facilmente os valores que ocorrem com as mais frequência. Quando você usa um histograma para resumir grandes conjuntos de dados ou para comparar mediações com os limites de especificação, você está empregando uma ferramenta poderosa para comunicar as informações. E aqui ao lado vocês podem ver uma imagem com números de indivíduos. Na cor amarela, 2 pessoas votaram. Na cor verde, 6 pessoas votaram. Na cor vermelha, 10 pessoas votaram. Na azul, 10 pessoas votaram. E sem opinião, foram 2 pessoas. Existem outros também histogramas, certo? Que são aqueles: o simétrico, o assimétrico e o despenhadeiro. E os 2 típicos, o achatado, o pico isolado. Agora, vamos para outro exemplo de gráfico. Agora, vamos estudar sobre o gráfico de setores e saber como é que a gente monta esse gráfico, certo? Esse gráfico é importante e é uma ferramenta usada para analisar os dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa. Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular. Para tanto, basta considerar que 100% dos dados equivale a um setor circular de 360. Dessa forma, metade desses dados equivale a um setor circular de 180. E assim por diante. O ângulo do setor circular corresponde a uma porcentagem de dados. A totalidade do gráfico sempre será circunferência, pois o total dos dados representados sempre é igual a 100%, ou pode ser escrito desta forma. Por exemplo, as pesquisas mostram que 38,1% das pessoas utilizam carros, 19% utiliza caminhões, 14,3% utilizam o ônibus e 28,6% usa motos. Vocês podem ver que cada partezinha há uma cor diferente para poder separar cada partezinha para a gente não se confundir na hora de entender. Isso se chama gráfico de pizza, o que é mais conhecido. Uma coisa que é muito importante é que no ensino fundamental o aluno deve entrar em contato com o mundo da informática, analisando e interpretando as informações através de gráficos variados. As atividades envolvendo tabulação de dados e construção de gráficos
que precisam ser supervisionadas pelo professor. Vamos conversar sobre o que é tabela. Vamos lá? A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. Esses dados podem ser do tipo qualitativo, que é relacionado às características de atribuições, ou quantitativo, que fazemos como referências os valores numéricos. As tabelas que possuem dados qualitativos trabalham nas informações de como cor de cabelo, animal que gosta, cor dos olhos, raça e etc. Já as tabelas que possuem dados quantitativos informam a idade, número de alunos na sala de aula, notas do boletim e entre outros. Existem tabelas com características mistas, ou seja, com informações qualitativas e quantitativas. E lembrando também que toda tabela é formada por linha e coluna, que chamamos de célula, a junção de linhas e colunas. E na célula que inserimos as informações, ou seja, os dados, é claro, para indicar a quantidade de linhas e colunas que uma tabela possui para utilizarmos e a seguinte referência, como a linha vezes colunas. Outra coisa que é bastante importante, que toda a tabela deve possuir nome, que identificará o assunto do qual a tabela traz informações. E esse deve ser informado na primeira linha. Por exemplo, aqui que está jogador e pontos. E aqui na imagem tem o jogador. Ana fez 8 pontos, Lia fez 32 pontos, Rui fez 8 pontos e Zeca fez 16 pontos. Bom lembrar que as tabelas são muito úteis, pois possibilitam analisar uma situação de maneira mais fácil, como vocês viram na imagem anterior. Exemplo também de uma tabela. Aqui o tema é dias da semana de frutas vendidas. Eu vou dizer aqui o total para vocês. Na semana toda, foram 70 melancias vendidas, 116 maçãs, 134 bananas, 134 laranjas e 121 uva. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre a tabela vezes o gráfico. Primeiramente, antes de a gente fazer a tabela, a gente vai começar pelo gráfico. A gente fez uma pesquisa de quantas crianças preferem os brinquedos. Aí no tema, brinquedos preferidos do primeiro ano. Sempre tem que ter o tema, certo, crianças? 6 crianças disseram que gosta do urso. 9 crianças disseram que gosta de avião. E 3 crianças disseram que gosta de carrinho. E 4 crianças disseram que gosta da tartaruga. Aí a gente passou para a tabela e colocamos brinquedo e número de criança. Todos os dados do gráfico a gente passou para a tabela. Urso 6, avião 9 e carro 3, tartaruga 4. Não ficou mais fácil de fazer? Não é isso? Então fica mais fácil e mais prático para vocês fazerem a tabela com base no gráfico. Então é isso, crianças. Até mais!